Olá, amigos, tudo bem com vocês? Ano novo, esse ano a Polis tem um bocado de novidade, vocês vão ficar sabendo, tá? Durante o ano, agora mesmo em fevereiro, tem novidade por aí, tá? Aguarde para você conferir. Mas eu queria aproveitar a sua passagem por aqui agora para falar um pouquinho com vocês sobre economia, não é? Falar sobre capitalismo. Você sabe como foi que surgiu esse modo de produção, é assim que a gente chama em economia, chamado capitalismo? Você sabe como surgiu o capitalismo? Pois é sobre isso que eu queria falar com vocês. Gente, isso que a gente chama de capitalismo, né, esse mundo, né, no qual a gente vive, você sabe que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente está vivendo aquela etapa que os economistas convencionaram chamar de capitalismo financeiro, né? Como foi que surgiu o capitalismo? Gente, o capitalismo, ou o modo de produção capitalista, ele surgiu é, mais ou menos por volta do século XV. Vamos colocar século XV, né? Com o chamado renascimento comercial e urbano. Mas o que foi esse renascimento comercial e urbano que ocorreu mais intensamente no final do século XIV e ao longo do século XV? Esse renascimento comercial e urbano, conforme o próprio nome diz, ele surgiu com o declínio do modo de produção feudal, do feudalismo, né? Que foi um sistema econômico que marcou todo o período que a gente conhece como Idade Média, um período que se estendeu cronologicamente do século V até o século XV. Não é? Esse período é o período que a gente chama de Idade Média. Pois é, esse foi o período no qual surgiu e vigorou o chamado modo de produção feudal. Né? Ocorre que no segundo período, vamos chamar assim, da Idade Média, porque a Idade Média é dividida entre alta e baixa Idade Média, né? A alta iria do século V até o século IX, X, e a baixa do século XI, XII até o século XV. Nesse período final, ou seja, baixa Idade Média, começaram a ocorrer algumas transformações que contribuíram para o declínio do modo de produção feudal. Tá? Que transformações foram essas? Entre elas, a gente pode destacar a incidência de muitas revoltas camponesas, né? Revoltas promovidas pelos servos da gleba. Na França, elas ficaram conhecidas como jaqueries, né? As jaqueries acabaram sendo, essa expressão, né, jaquerie, acabou sendo utilizada para se referir a essas revoltas camponesas. Né? Foi um período marcado por muitas revoltas, particularmente o século XIV, tá? Que também ficou conhecido, né, como um século assim, de muitas crises. Fala-se muito na crise do século XIV, né, quando se deu assim, né, uma série de acontecimentos que aceleraram esse processo de declínio feudal. Tá? A gente teve também aí a chamada Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito muito longo entre França e Inglaterra, né, que resultou em muitas mortes, né, isso reduziu a oferta de mão de obra, comprometeu a produção agrícola, e aliado a isso a gente também teve aí, nesse período, a Grande Peste, né, que foi um surto de peste bubônica que assolou a Europa, né, provocando aí milhões de mortes. Então isso também contribuiu para a redução ainda maior da oferta de mão de obra, o comprometimento da produção agrícola. Tá? No período anterior, século XI, por aí século XII, é interessante que houve um aumento, né, digamos assim, da eficiência da produção agrícola da Europa, devido a algumas técnicas, né, introduzidas na época, como a charrua, a rotação trienal, etc, etc. Mas isso tudo, né, foi comprometido, né, ao longo do século XIII, XIV, né, devido a essa crise. Tá? Então, assim, nós tivemos associado a esses fatores aí, né, a Guerra dos 100 Anos, as revoltas camponesas, a Grande Peste, nós tivemos também um processo gradual de renascimento da atividade comercial.
tá? Um recrudescimento da atividade comercial. As feiras medievais, elas acabaram se intensificando, algumas se tornaram fixas, deram origem aos primeiros, né, núcleos urbanos, enfim, a gente vai verificando um processo de renascimento urbano na Europa que é nada mais, nada menos do que consequência do renascimento da atividade comercial, da reintrodução progressiva da moeda, né, na atividade comercial, que era uma coisa que existia na antiguidade, evidentemente, mas que experimentou assim uma certa retração na Idade Média, né? Na Idade Antiga existia, na Idade Média houve essa retração porque, né, houve aquela, né, produção autossuficiente dos feudos, não havia muito excedente para ser comercializado, com exceção, evidentemente, das feiras. Então, nós temos também o surgimento de uma nova classe social, né, desvinculada do universo feudal, que era a burguesia. Então, a partir daí, vão se desenvolvendo rotas de comércio com o Oriente, tá? Nós vamos ter aí o desenvolvimento de rotas tanto terrestres quanto rotas marítimas, e com isso o comércio ele foi, né, crescendo, né? E a burguesia foi ganhando força. Você vai ter também um processo de retomada do poder político, né, pelos monarcas europeus, é o chamado Estado moderno absolutista. Tá? Então todos esses fatores combinados deram origem ao que nós chamamos de capitalismo. A atividade agrícola feudal, né, que era a base da economia europeia, né, aquela população vivia toda ruralizada em função disso, esse tipo de economia ela vai sendo transformada. O capital ele vai ganhando força dentro da economia, o comércio vai ganhando força, e a gente então tem, né, a primeira fase do capitalismo, que é a fase do chamado capitalismo comercial. Daí ele vai passando por um processo de evolução. No século XVIII, com a Revolução Industrial, a gente entra na fase do capitalismo industrial, até chegar, né, ao período recente, que é o chamado capitalismo financeiro. Tá ok? Então, foi assim que surgiu, né, o modo de produção capitalista. Né? Ele surgiu da combinação de uma série de fatores que levaram ao declínio do modo de produção feudal e, paralelamente, ele surgiu em função de um recrudescimento da atividade comercial, né, do aumento das feiras, de uma revolução, né, de um renascimento também urbano da Europa. A população, né, ela vai se voltar mais para as cidades. E aí nós vamos ter a formação do chamado modo de produção capitalista ou capitalismo. Certo, gente? Um abraço para vocês e até a próxima.